Olá, Boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem. Deu E certo? aí, esse pessoal. Deu, agora deu. Não tinha feito a live por aqui ainda. Uma vez Não, eu né? fiz. Uma vez eu fiz assim sozinho, assim, só para ver como que funcionava, né? Mas vamos treinando aí. Então, nunca tinha feito também. Tô tomando água. Será? Como que você tá passando esses dias? Tô bem. Eu tava doente, por isso que eu sumi um pouco, mas Ah, doente normal mesmo. Aí eu fiquei meio sem celular, tava, sabe, cansada de ficar até no WhatsApp, eu nem entrei direito. Aí agora eu melhorei e tô voltando. que bom. Vamos ver se o pessoal vai entrando aí, ver Então, se de repente começa a surgir algumas dúvidas, para o pessoal começar a entender um pouquinho como que funciona a hipnoterapia, que não existe nenhum tipo de mágica, não existe nenhum tipo de milagre. é verdade. Vamos ver se o Força. pessoal vai aparecendo e tendo algumas dúvidas. Oi, é comercial. O que eu estava falando para você? Até para o pessoal que entrou aí, a gente está pretendendo fazer pelo menos, sei lá, a cada 15 dias ou 20 dias alguma live. Uhum. E um pouquinho mais para frente, quando o pessoal começar a entender, tirar as dúvidas, fazer até uma hipnose aqui com todo mundo. Uhum. Então, uma hipnose de entretenimento. Então, a gente vai trabalhando isso, tirando as dúvidas, quebrando um pouco esse misticismo que tem a hipnose, e Uhum. que tem muita gente que ainda não acredita, tem gente que acredita, tem gente que acredita, mas não sabe como que é, ou tem gente que não acredita porque vê as coisas, o entretenimento no YouTube, né, de outros profissionais e acaba pensando que é mentira, né? É. Então, eu posso falar até um pouquinho sobre mim mesmo, quando quando eu descobri a hipnose, vendo vídeo, olhava aquilo lá, via a pessoa colando a mão, via a pessoa não conseguindo falar o nome, esquecendo o número, um não conseguia abrir o olho, e você fica pensando, nossa, é tudo fingimento, você não acredita naquilo, né? É verdade. Então, aos pouquinhos as pessoas vão perguntando, aos pouquinhos as pessoas vão tirando as dúvidas, e a gente vai conversando aqui nessa livinha aí, a gente vai fazer de... Tem muita gente que pensa que também, tipo, não consegue voltar ao estado normal, mas não é nada demais, né? É um relaxamento e só. Aí muita gente fala, ai, mas eu tenho medo de às vezes fazer online e ficar presa na hipnose, assim, ficar presa e hipnotizada para sempre. Mas Sim, a depois que eu pessoa fiz fala, também, eu mudei, eu achei você que foi tinha, totalmente. você, Eu você tinha tinha medo, esses medos? eu tinha medo de às vezes ficar meio em transe, assim, mas não. É um relaxamento profundo, né? A hipnose eu sempre gosto de falar que ela é associação e desassociação. Então, a gente está conversando, todo mundo está vendo a live aqui, então ela está associado e prestando atenção. Só que se eu pego e falo, ó, todo mundo eu quero que concentra na ponta do dedão do pé. Eu tenho Uhum. certeza que às vezes Já a tô pessoa vai concentrando. mexer o dedão, já está mexendo no dedão do pé e ela está vendo o dedão do pé. Então ela desassociou daqui da live, da nossa conversa, e ficou imaginando o dedão do pé. Aí pega, ah, não, eu não quero que você pense num elefante azul. Com certeza a pessoa já, pum, já apareceu um elefante É, azul na mente. Então você já desassociou daqui e associou nessa outra, no elefante azul. é Então é verdade. muito da gente pegar, é associação e desassociação. Então não é, às vezes as pessoas falam, ah, Marcelo, eu não consigo imaginar. Ah, eu não consigo me concentrar. Mas a nossa mente é muito rápida. Se eu falar assim para todo mundo aqui, se todo mundo quiser fazer um exercício, eu falar, ó, não pensa no elefante azul, não pensa numa bola preta, não pensa num copo de água, não pensa num dia de chuva.
você Não pensa. pensa num dia. Só vai aparecendo. Então, para você ver que a nossa mente, ela é mais rápida do que a gente imagina. Antes de você pensar em pensar, já começa a aparecer. Não pensa nisso, pum, não pensa naquilo, pum, não pensa naquilo, pum. E aí quando a pessoa menos espera, fala, nossa, é verdade. Ah, então eu consigo imaginar. É bem Então, automático. é bem automático. Deixa eu ver, eu acho que teve uma perguntinha aqui. Hipnose é tipo meditação guiada? A auto-hipnose e a meditação, os dois é a mesma coisa. Então, o que seria, vamos falar assim, a meditação? A meditação, você pode colocar um barulho de chuva, você pode colocar um som que te agrade, uma música. Já pensou? Você já imaginou, de repente, quando você namorava, um exemplo. Então, você tinha um namorado que tocava uma música. Então, toda vez que você lembra daquela música, aí você lembra do seu namorado. Ou lembra de alguma coisa que você sentia bem. É como se fosse gatilhos. Então, a meditação guiada ou a auto-hipnose, a gente pode praticar não somente ouvindo. É como se fosse gatilhos. Então, pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser gustativa. Então, de repente, você está andando na rua e você sente aquele cheirinho de bolo. De repente, você fala, nossa, aquele cheirinho de bolo é igual ao da minha avó. Na mesma hora, você conecta com aquilo. Então, fala assim, isso não deixa de ser. É como se fosse, você está sendo guiado para aquilo também. Você assiste um filme e você chora e você lembra da sua mãe, talvez, porque sempre assistiu filme com a sua mãe, ou sempre assistiu filme com o namorado. E toda meditação é uma auto-hipnose. Não deu certo. Colocou um filtro aí. Vamos ver, o pessoal entrando. Vamos ver se vai aparecendo mais dúvidas. Flavinha não tem mais dúvida, né? Porque já fez o tratamento, já deu vamos falar assim, como eu já sempre falei para você, o seu semblante já é outro. Até teve alguns seguidores seu e que entrou em contato comigo, conversando, querendo saber, falou, nossa, a Flavinha melhorou muito. Ela, nossa, do jeito que ela falava antes, do jeito que ela fala agora, mudou assim, da água para o vinho. Bastante. E isso dá para ver o jeito de você falar, o seu olhar, vamos falar assim, até sorriso, que antes você também não estava nem sorrindo mais. É verdade. Então, acaba mudando tudo, vamos falar assim, é como se fosse, que eu posso falar, tem outras lives, mas tem uma amiga minha aqui, que ela sabe muito bem disso também, a Fernanda, que ela é consteladora familiar também, ela sabe muito bem disso, de esse campo energético que envolve a gente, é um campo morfogenético que ele acaba indo e ele acaba voltando também. Então, todos os nossos pensamentos, vamos falar assim, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, como se fosse essa energia, ela vai e ela volta. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, até para falar sobre a constelação familiar, ela é como, sabe naquele dia que a gente fala assim, Deus, me dê paciência. Ah, eu preciso de paciência, eu não aguento mais essas pessoas. Só que aí Deus, vamos falar assim, Deus manda pessoas para te irritar. Manda pessoas para querer tirar do sério. E você está falando, nossa, Deus, me dê paciência. E Deus está mandando paciência para você. Ele não vai te dar, fala assim, ó, pum, toma paciência para você e você vai ficar paciente com todo mundo. Para você ter a paciência, você precisa aprender com ela. Então, Deus vai mandar pessoas para te irritar. Deus vai mandar pessoas, o universo vai mandar pessoas para tirar do sério. E aquilo você vai aprendendo. Vai aprender. É lógico que ninguém é perfeito. Uma hora você encontra uma pessoa, você vai ficar irritado. Uma hora você encontra uma outra pessoa, vai te melhorar. Uma hora você encontra outra pessoa,
e você consegue se segurar. E você com aquilo começa a perceber. E essa energia que tem em volta, vamos falar assim, esse campo energético que existe com a gente, ele vai e vai voltar para a gente. Então vocês podem perceber, eu dou um exemplo, vocês podem ser, faz um teste com vocês mesmos, de ser gentil. Então, começa a ser gentil com as pessoas. Começa não só com a mãe, com o pai, com o primo, mas com o vizinho, com o amigo, com alguém do serviço. Começa a ser mais educado com as pessoas, que você vai ver que, de tanto você fazer esse movimento, vamos dizer assim, ele vai voltar para você. E ele vai voltar dessa mesma maneira que você está tratando as pessoas. Eu dou um exemplo muito legal, meu mesmo, de fazer isso, fazer esse movimento de querer ser mais, vamos falar assim, educado. Não é bem educado, né? Mas é você querer ajudar mais as pessoas. Então, de tanto você fazer gentilezas para outras pessoas, fazer alguma, vamos falar assim, uma ação boa para as outras pessoas, volta para você. E teve um dia, eu estava no mercado. Eu estava no mercado, era minha vez assim, eu estava no caixa, e eu tinha pegado a Coca ali, e a moça falou assim, ó, esse refrigerante não era para comprar e não precisava do casco, né? Que estava na promoção. Só que aí quando eu passei, ela falou, não, a Coca Zero tem que ter o casco. Eu falei, então eu vou lá trocar. O rapaz que estava atrás de mim, eu nunca vi isso, porque é difícil, velho, a pessoa ser gentil. Ainda mais no mercado, o cara tá no caixa, tá nervoso, tá demorando. Aí fala assim, aí o cara pega e não traz o casco. O cara chegou para mim e falou assim, você quer que eu busque lá para você? Do nada, eu não conhecia a pessoa. E o cara pegou ali, o casco foi lá no fundo do mercado e voltou, entregou ali para mim. Eu fiquei esperando e o cara não trabalhava no mercado também. Ele era um cliente ali normal. Então, se a gente começar a aprender a analisar a nossa vida, a gente começa a ver que existe esse campo que a gente faz o bem, faz a gentileza e começa a voltar para a gente. A gente começa a fazer coisas boas e começa a voltar coisas boas para a gente também. Vocês podem não acreditar, mas experimenta. E eu não estou falando para vocês tentar 1, 2, 3 vezes. Vai tentando. E vai fazendo sem querer receber nada. Vai fazendo com o coração de vocês. Então vai aprendendo isso, vai fazendo coisas boas para as pessoas. Mas as coisas boas que eu falo, não é de você estar andando na rua, aí você vê vamos falar assim, você vê um deficiente visual ali parado na esquina. Aí você olha para ele assim, e você fala, acho que ele quer atravessar. Aí você pega lá que seja o veinho, o deficiente visual, e pega lá e começa lá, vamos atravessar. Aí você atravessa, deixa ali a pessoa e começa a falar. Pronto, tchau. Dá o tchau ali e você fala, eu fiz uma ação boa hoje. Não é isso. Porque será que esse velhinho, será que esse deficiente visual queria atravessar a rua? É isso que a gente tem que começar a perceber. Será que essa pessoa queria atravessar a rua? E você vai embora, atravessa aquele velhinho, e você sai todo feliz porque você fez uma boa ação. E você nem chegou a perguntar para essa pessoa se realmente ela queria fazer isso. É isso que a gente tem que começar a analisar as pessoas. Na constelação familiar é muito forte que eu gosto de fazer nos tratamentos, é de não querer julgar as pessoas. Não querer mudar as pessoas. Acho que a Flavinha pode falar até um pouquinho mais sobre isso, que é difícil. E às vezes a gente está tanto no padrão que a gente fala, Marcelo, eu não julgo as pessoas. Só que aí quando você começa a conversar com as pessoas, aí a pessoa fala assim, eu já pego e falo assim, você está julgando agora. Não é verdade. Aí ela fala assim, nossa, é mesmo. É isso que a gente tem que começar a aprender. A gente sempre está querendo olhar para aquela pessoa e falar assim, mãe, não é desse jeito que faz.
Ô mãe, não é desse jeito que faz. Ó, é assim que faz. Você está querendo mandar na sua mãe. Você está querendo Uhum. mudar a sua mãe. E na constelação familiar, quem que veio primeiro? A Foi mãe. você ou foi sua mãe? E com isso, a gente já tem que estar grato. A gente já tem que ser grato com isso. Por que que eu falo isso? Eu falo assim, a melhor coisa que a sua mãe poderia ter te dado é a sua vida. E com isso, a gente não tem nada que a gente tem que ficar querendo julgar ou querendo mudar as pessoas. Então, isso que a gente tem que estar o mais grato. Não é É verdade. questão, a mãe pode ter feito o que for, o pai pode ter feito o que for, mas você está aí, pode estar com problemas, pode estar, vamos falar assim, independente disso, mas você está aí, vivo. Como a Fernanda É acabou de falar, verdade. ó, aceitando a história da pessoa. Aceitando cada um. Que independente desses problemas, independente que o pai é um alcoólatra, independente que a mãe sempre deu para o trabalho, independente que talvez a mãe bateu, o pai batia na mãe e você não se Uhum. conformava porque a mãe está junto com o pai até hoje. E o que você tem a ver com isso? É Às verdade. vezes a gente está querendo carregar problemas que não é nosso. É. Filha, não, né? E é por O... isso, de tanta gente carregar esses problemas, de tanta gente carregar essas pedras, a gente É, está com os problemas hoje em dia. é verdade. Tem um moço aqui em cima, palmeirense, mineiro, perguntou se a hipnose é eficaz no tratamento de fobia social. Sim, eu posso falar assim, o que que seria? A gente tem que pensar, o tratamento da hipnoterapia, ele, a gente pega não só a situação em si, mas o sentimento que vem atrás dela. Uhum. Então, o que que seria uma fobia social? Eu posso te dizer, de tantos tratamentos que eu já fiz, uma baixa autoestima, uma insegurança. Acho que esses são já os dois pilares. Por que você acaba tendo essa fobia social? Porque talvez na infância a pessoa já foi humilhada. Naquele tempo, vamos falar assim, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha bullying. Mas eu falo assim, vamos falar que é o bullying hoje, né? Então talvez aquela criança sofreu bullying, talvez ela foi humilhada, talvez a pessoa é gordinha e foi zoada porque era gordo, era magro e foi zoado porque era magro. Era, vamos falar assim, era negro e ficava zoando, as pessoas hoje zoam por causa do racismo. Uhum. Tinha cabelo, não tinha cabelo liso e tinha cabelo crespo e zoava também. Então aquilo ali vai gerando uma carga emocional e imagina, isso é uma situação dessa parte na escola. Então imagine quantas situações talvez de insegurança. Aí vamos colocar um outro exemplo. A pessoa teve um bullying lá na infância. Aí ela pega, vai tirar a carteira de motorista dela e ela reprova. Aí a mãe ou o pai pega e fala assim, pô, mas você também é burro, hein? Pô, mas você também não aprende nada, né? Pô, você não sabe nem dirigir um carro? Olha a baixa Uhum. autoestima de novo, olha a insegurança de novo. E é isso que a gente tem que começar a perceber. É o sentimento que vem atrás disso. Às É vezes, verdade. isso, vamos falar assim, é possibilidades. Eu dei alguns exemplos. De repente, o próprio rapaz, é que eu não achei aqui a pergunta dele. Mas o próprio, aqui, palmeirense, a hipnose eficaz do tratamento de fobia social. Talvez o palmeirense pode falar assim, Marcelo, eu sofri muito bullying na infância. Os meus pais não me deram nenhuma força. Por exemplo, quando eu fui arrumar meu primeiro emprego, ou quando eu perdi meu primeiro emprego, os meus pais me humilharam, falaram que eu era vagabundo, e aquilo ali me deixou com baixa autoestima, e até hoje eu estou desempregado, vamos dizer assim. Então existe, vamos falar assim, 1000 possibilidades, milhões de possibilidades. E é somente a pessoa que sente aquilo. Tanto é que quando, às vezes, os pais vêm procurar tratamento para os filhos, o marido vem procurar tratamento para a esposa vem procurar para o marido. Só que, às vezes, a própria pessoa que está procurando o tratamento para outra pessoa que é a que precisa fazer o tratamento. Como que a gente vai fazer um tratamento para o filho, sendo que geralmente o problema vem dos pais? Uhum. Então a mãe, ela tem uma percepção.
O filho tem a percepção. O cliente, quem realmente tem o problema, é o que sente, é o que sabe o que está acontecendo na verdade. Todos em volta têm a percepção daquele problema. Mas não tem o problema, não sabe o problema real que está acontecendo. Quem vai saber somente é a pessoa. Uhum. É verdade mesmo. Tem muita dessa agora, estão falando sobre pais narcisistas, não sei se você já ouviu falar. São pais que, ao invés de apoiar o filho, eles sempre estão colocando o filho para baixo. Muito de criança, assim, tipo, tudo que faz não presta, sabe? Fala brigando o tempo inteiro. Então, eles chamam isso de pais narcisistas. Aí a criança não, né? A pessoa cresce com aquele medo de ser quem ela é. Então, ela meio que se esconde numa personalidade que, na verdade, não é ela, entendeu? E é natural, as pessoas nem sabem. A pessoa fica com aquela baixa autoestima, chega uma hora ela cria uma fobia social. Não tem uma idade, não tem fala assim, na adolescência, na fase adulta, uma idade mais avançada, que a gente pode falar que vai abrir um transtorno na pessoa. Às vezes, crianças de 12 anos, 15 anos já tem um transtorno. É verdade. E isso, assim, acaba sendo por causa dos pais. Até às vezes os pais, quando eu vou atender, não, Marcelo, não, eu sempre fiz de tudo pro meu filho. Só que quando você começa a explicar, o pai e a mãe começam a entender como que funciona, aí ela fala, aí começa a ficar quieto. Uhum. Aí começa a nem falar mais nada. Só fica assim, Acho que o pai e a mãe fica pensando assim, nossa, eu só estraguei mesmo meu filho. Mas é lógico que nunca vai assumir. Tem uns que assumem, falam, o que você falou faz todo sentido. É verdade. Então, tem outra pergunta aqui. Foco now. Marcelo, você trabalha com constelação na hipnose? Sim. Eu uso os tratamentos que eu faço, eu trabalho a constelação junto com a hipnose. A constelação a gente pode fazer individual, somente a constelação. A gente pode fazer a constelação em grupo. E o meu método de trabalho, eu fiz a união desses dois. Usando a hipnose, usando partes de regressão também. E eu embuto comandos embutidos, faço comandos embutidos junto com a regressão. Lógico que às vezes parece muito complexo, né? Do jeito que eu falo. Mas a gente vai ter, como eu falei, vai ter outras lives para a gente querer conversando e tirando mais dúvidas de vocês. E na sessão é tudo muito unido, então meio que você não, né? Não percebe. Não dá pra... não percebe. Mesmo eu acho que a pessoa entendendo, sabendo o que é uma constelação e sabendo o que é hipnose, chega na hora, ela não percebe muito. Porque eu coloco... Eu uso um pouco da psicanálise, uso um pouco da psiquiatria, uso um pouquinho da constelação, hipnose, PNL, então hipnose conversacional. Às vezes, só de eu estar conversando aqui com vocês... Só de você falar comigo nas sessões, já me dá um... nossa. Sim, a pessoa às vezes ela fica ali, né? Então, ela tá prestando. Por quê? Olha o que eu falei, associação e desassociação. Então, só de você estar aqui olhando, prestando atenção, vendo a live, a pessoa já fica, nossa, começa a analisar. E é isso que é o legal de vocês querer começar a analisar a vida de vocês. Vocês começar a ver o que é. Fala, nossa, isso daí é igual a minha infância. E quando você começa a descobrir, começa a descobrir aos poucos. Porque às vezes na primeira sessão é uma pancada muito forte. Ou a pessoa realmente ela quer aquela melhora, ou às vezes a pessoa desaparece. Não quer ver, não aparece mais, né? Então, é um susto. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Marcelo, você pode falar sobre valores? Quanto custa uma sessão? Eu tenho um preço, eu falo preço, que preço e valor é diferente. Preço é eu falo assim, é um valor que você paga. E o valor é o que você recebe. Então, os seguidores da Flávia, por isso que a gente está fazendo essa live, os seguidores da Flávia,
tem desconto. Eu não me lembro quanto que eu dei o desconto do valor. 10%, né? Não. Eu não É que lembro, tem foi os 30. pacotes. 30% no pacote Acho de que foi 5, né? 30. 5 sessões. Eu não lembro direito, mas eu posso. Podem mandar mensagem, ou até para Flavinho, ou vocês querem me adicionar, me seguir no Instagram, ou se inscrever lá no canal do YouTube. Depois eu falo para Flavinha colocar Uhum. em algum. Vou pôr. Olha eu me enrolando aqui. Coloca Colocando na bio Sim. do Insta. Então, ou senão vocês podem até clicar aqui no meu nome, mandar um direct para mim, mas os seguidores da Flavinha têm um desconto especial. Eu já faço pacotes e já tem desconto. Se eu não me engano, o pacote com 3 sessões, isso daí são os valores normal. Tem 22% de desconto e o outro, se eu não me engano, é 30% de desconto, de 5 sessões. Para a Flavinha tem mais desconto. Aí, se eu não me engano, de 3 sessões é 30% e de 5 sessões é 40%, alguma coisa assim. Eu não lembro agora. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Fernanda aqui, a minha amiga aqui, você é generoso, Marcelo, assim atrai a generosidade, e isso é perfeito. A gente tem que fazer o bem e a gente recebe muito mais do que isso. Se você pega e faz o mal, você xinga aquela pessoa, você briga no trânsito, você pode ter certeza que você também faz isso. Para vocês começar a aprender a analisar, vocês começam a fazer assim. Vê o que te mais irrita em uma pessoa. De repente você fala assim, ó, é o que você, que nem a Flavinha acabou de falar. O que mais irrita naquela pessoa é o que você precisa ser trabalhado. Se você não percebe que você faz isso. Vou dar um exemplo, assim, de repente você se irrita com aquele motorista que virou e não deu a seta. Você se irrita no motorista que te fechou. Você se irrita no motorista que, sei lá, quase bateu no seu carro. E começa a reparar, você dirigindo. Será que você também não vira sem dar a seta? Será que você também está fechando as pessoas e você também não está percebendo? Será que você já não levou uma buzinada e você falou, tá buzinando por quê? É isso que a gente tem que começar a analisar. Então, acho que para essa live, eu vou dar esse exercício para vocês. Começar a reparar o que mais irrita em outras pessoas em você. E depois vocês podem até comentar, manda lá no direct da Flávia, manda no meu direct. A gente pode falar no outro dia, numa live, para ver como que foi essa análise de vocês. E isso, vocês descobrindo isso, é o que precisa ser trabalhado. É o que mais tem dentro de você. De repente você fica bravo com a sua tia aí, com a sua mãe, com a sua vizinha que é fofoqueira. E é muito fofoqueira. Nossa. Então, nossa, Marcela é muito fofoqueira e fala mal dos outros e não sei o quê. Às vezes você fala mal também. E você nem percebe. Porque já é normal para você. É verdade, Jesus amado. Depois que você fica sabendo disso, sua vida nunca mais é a mesma. Aí você vai discutir com uma pessoa, aí você fala, vixe, mas por que eu tô discutindo? Será que é por causa de mim? Como que eu vou falar sem culpar, sem julgar ela? Tipo, pensando mais no meu sentimento, não no sentimento da pessoa, tá? Tipo, ao invés de falar, eu já vi muito isso, eu não lembro quem postou, mas ao invés de você falar pra pessoa, você me magoou, você tem que explicar de um jeito, porque se a pessoa faz uma coisa, não pra te magoar, você se magoa pela ação dela, mas, como vou dizer, ao invés de falar, você me magoou, você fala, eu fiquei magoada com isso, sabe? Nunca fala, você é culpado, você me magoou, você me deixou triste. Sempre falar assim, isso me deixou mal. Nunca se dirigir à pessoa chamando ela, falando que ela é responsável por isso, porque na verdade ela não é, né? E as pessoas sempre querem buscar os culpados. Sim, é meio que natural, né? Mas é depois que eu aprendi isso. Depois que eu aprendi isso, assim, tudo que as pessoas fazem, eu fico pensando, nossa, mas por que será que fez isso? Ou a pessoa vai me criticar, aí eu falo, mas é porque ela é igual a mim, porque eu vejo no comportamento. É porque, então, as pessoas, quando ela começa a analisar,
ela começa a ver, nossa, eu faço isso também. Aí você E quando, automaticamente quer parar de fazer. sim, aí você começa a melhorar esse campo morfogenético. Melhora o campo morfogenético e talvez essas pessoas não vão te irritar mais. Oi. A Vi quer Tem uma participar. pergunta aqui. Oi. E aí, tudo bem? Aqui ele tá perguntando. Ó. Oi. Tá tudo bem? Aham. O que você tá fazendo? Qual coisa é o seu nome? Marcelo. Ai, Marcelo. Fala tchau. 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 Mamãe, eu tô fazendo uma pista de corrida. Então, respondendo a perguntinha aqui, ó. Tá bom. Mas como fazer para não julgar? É muito difícil. Realmente, no começo é muito difícil. Então, a gente tem que nem você mesma falou, começar a reparar o que as pessoas falam. Eu dou um exemplo legal da constelação. Ela fala assim, o que é ruim para uma pessoa, num pensamento racional, o que é ruim numa pessoa é ruim para todo mundo. Por que eu falo isso? Porque a gente é influenciado, a gente é racional 99% do nosso dia. Então, com esses pensamentos, a gente é influenciado pela televisão, a gente é influenciado pelo jornal, a gente é influenciado pelo vizinho, a gente é influenciado na nossa mãe, nosso pai, e a gente vai levando aquilo com a barriga. Num pensamento sistêmico, vou falar assim, da constelação familiar, o que é ruim numa pessoa, o que mais incomoda nessa pessoa é o que eu preciso trabalhar. E com isso a gente começa a analisar, a ver como é o nosso comportamento. Como que a gente está fazendo, como que aquilo ali está me irritando. Se aquilo ali me irrita, o que eu tenho que fazer de diferente para não irritar? Quando você começa a analisar esses comportamentos, a gente começa a mudar. É mesmo. Só que enquanto você não analisa, enquanto você está criticando, enquanto você está reclamando, enquanto você está ali, de boa, você vai continuar com os mesmos problemas. Então, eu falo assim, é passinho de formiguinha. Hoje você aprendeu que não pode julgar. Então começa, de repente você vai conversar com a sua mãe, começa a perceber como que é essa conversa. Se permite analisar. E às vezes a gente conversando, a gente pega e fala assim, nossa, deixa eu mudar. Eu comigo, vamos falar assim, quando eu recebi essa paulada, vamos falar assim, eu comecei a conversar com as pessoas e tem hora que eu parava e falava assim, não, calma aí. Deixa eu reformular minha pergunta. Porque eu estava julgando também. E a gente julga, eu vou falar assim, a gente julga. Eu julgo também, só que às vezes eu me policio. Mas o é lógico, importante tem hora... isso. Né? Você eu sabe analisar. o que você está fazendo e você tentar não repetir, né? Porque acho que mudar de uma hora para outra não tem como. É depois de você se estudar muito, né? Eu até agora hoje, por exemplo, se eu fico com medo de ir em algum lugar que para mim é novo, né? Que eu tenho esse problema, aí eu fico, mas por que eu tô com medo? Eu fico pondo tudo na minha cabeça. Mas por que eu tô com medo? Ah, mas se eu não me sentir bem, é só eu falar que eu quero ir embora. Aí eu fico, eu mesma me questionando por que eu tô com medo, por que eu tô me sentindo assim. Meio que eu fico me analisando mesmo, né? E acontece a mesma coisa quando a gente vai falar da outra pessoa, né? Eu fico tomando cuidado pra não ficar julgando, pra tentar ser mais compreensiva. Então, mudou bastante, né, nesse aspecto que eu reparei. Entende? Eu queria mudar. Você queria a sua mudança. Você começou a aprender a analisar. Eu falo que isso já é o primeiro, eu falei, praticamente 60% da terapia. Da gente começar a analisar. É lógico que tem gente que pode falar assim, nossa, mas é difícil eu fazer analisar ou não julgar, eu não consigo, eu dependo do remédio, ou eu tenho um trauma. Só que quando a gente trabalha com a hipnoterapia, a gente pega esse sentimento que você te incomoda. Aí você consegue, você tem mais ânimo para querer
dar esse outro passo na sua vida. A hipnose, ela pega o sentimento. O que a gente pode fazer, um exemplo, num tratamento? A gente pega a parte do que te incomoda, a gente descobre esse sentimento. Isso eu falo, não é com todo mundo. É o meu método de trabalho. Então a gente descobre o sentimento que te incomoda, a gente pode mudar esse sentimento. De repente você fala assim, Marcelo, eu sinto muita tristeza. E o que você gostaria de sentir no lugar? É uma paz, uma tranquilidade. Então a gente consegue trocar isso. A gente consegue mudar a percepção desse problema, desse trauma, desse sentimento. Vamos dizer, Marcelo, toda vez que eu entro num carro, coloco o cinto, já me dá um ataque cardíaco, já me dá um suador, já me dá um nervoso, já me dá uma tremedeira. Isso, num caso de uma pessoa que não consegue dirigir. Então, ele acha que só de entrar no carro, ele já não vai conseguir, ele já vai passar mal. Então, a gente muda essa percepção. Como que você gostaria? Você já dirigiu bem? Aí a pessoa fala, já dirigi bem. Mas depois que eu tive aquele acidente, eu não consigo mais dirigir. Então a gente pega esse acidente e muda a percepção dele. De repente, um dia que ele viajou e dia que ele dirigiu muito bem, e a gente troca também. E a gente diminui a intensidade também. De repente eu falo assim, ó, você imagina você entrando dentro de um carro. Ele entra, qual que é essa intensidade dessa tristeza, desse medo? Geralmente a pessoa fala assim, é um 8, é um 9, é um 10. E depois quando a gente diminui essa intensidade, quando termina a sessão, ele pega e fala, tô com um 4, tô com 3. Tem gente que fala, tá 0, nossa, eu não tô sentindo nada. Então, é da pessoa. É o do tá associado e o tá desassociado. Mesmo, é muito importante manter esse sentimento, né? Para você não, vamos supor, o foco, assim, eu preciso me exercitar, preciso me alimentar bem. Aí a pessoa tem que querer muito para poder fazer isso todo dia e ficar focada, né? Ainda mais nos transtornos de ansiedade, eu percebo que as pessoas, a maioria, assim, elas são muito paradas, igual eu era. Aí agora eu tô fazendo exercício todo dia, menos de sábado, mas domingo eu faço, segunda, terça. Mesmo se for meia horinha, sabe, de exercício mesmo das pernas, já me melhora muito. Só de suar um pouco, daquela acelerada no coração e depois tomar um banho, já faz eu me sentir muito melhor. Para quem não fazia nada, então, é muito. E isso vai melhorando cada dia. Sim. Aí depois que eu comecei, eu não parei mais. Mas aí eu fico, não, tem dia que me dá preguiça. É normal. Aí eu falo, mas é normal, eu falo assim, tem um dia que nem pega, nós descansa, eu descanso também. Eu gosto de correr, mas eu corro. Tem dia que eu descanso, igual, tem uns 2 dias que eu não treinei. Aí amanhã tem que acordar cedo para me treinar. Então vai aos pouquinhos. Meia hora acho que é muito, acho que eu vou fazer uns 15 minutos. Mas pelo menos você tá fazendo, né? Sim. O importante é um exemplo. Não vai fazer hoje? Então se concentra, então vou descansar. E amanhã, no outro dia, eu vou acordar cedo e vou dar o meu melhor. É isso aí. Isso que é o importante. Depois eu vou até te passar um aplicativo que ele é tipo um calendário. Então, quando você faz exercício, ele faz tipo um check. Aí você clica lá, check. E quando você não faz, você dá um X. Aí no mês, você começa a ver, nossa, olha quanto que eu não fiz. Ou olha quanto que eu fiz. É legal até para você analisar o que você está fazendo no mês. É mesmo. Mas aí muda bastante coisa, né? Mudar os hábitos, eu diminuí refrigerante, bastante. Refrigerante eu tomava também. Então, eu parei de tomar, 30 dias que eu não tomo refrigerante. Não, parabéns, porque eu não consigo por enquanto. Eu queria parar, mas aí eu diminui muito. Então eu tomo, se tem, que às vezes não tem, né? Mas quando eu tenho, eu tomo um copo por refeição. Aí, um dia assim, tipo, sábado, vou comer uma coisa diferente. Aí eu me libero, entendeu? Mas se não, é um copo.
quando tem. E tomo bastante água agora. Porque vai mudando os comportamentos. Sem você perceber, vai mudando. Aí vai mudando aos poucos, mas ainda tô focada, agora vai começar minhas aulas, então eu tô, né, tenho que entrar em modo, como fala, relaxamento, senão a gente fica louca. Último ano agora da faculdade, misericórdia. Agora pega no TCC. Uhum, não só, né? Estágios, Então. um monte de coisa pra fazer. Aí agora eu tô mantendo, porque quando começar as aulas eu preciso, né, ficar bem para fazer o estágio direitinho, dar conta de tudo que tem que fazer, para me formar logo. Mas consegue. A gente vai Com trabalhar certeza. ainda mais. Tem que marcar mais uma sessão. É bom marcar antes de você começar. Então, eu vou começar, eu acho, no meio da semana que vem. Porque eu ainda tô resolvendo minha matrícula. Na quinta, eu acho que eu vou. Tá. Aí eu vou ver certinho, né? Marca. Daí a gente já marca antes de você começar pelo menos mais uma. Uhum. Então, não tem mais pergunta. Quando o pessoal começar a ter mais pergunta. A gente marcou uma live muito rápida, vamos falar assim. Né? Uhum. Quando vocês querem a live na quinta, na sexta, nas 7h30, 8h, pum, foi. Só para ver, vamos falar assim, um pouquinho da interação do pessoal, como que vai ser. A gente pretende, vamos falar assim, até quem entrou aí agora, para pelo menos de 15 dias, 20 dias, pelo menos uma live aí por mês, para a gente começar a ter essa interação com o pessoal e tirar dúvidas, se quiser mandar no direct algumas dúvidas. Tenho um prazer, às vezes eu posso responder na hora, às vezes eu até marco no papel e quando a gente fizer a live eu respondo também. E a gente vai dando continuidade. Aí eu peço para vocês me seguir aí no Instagram, até alguns amigos meus mesmo, seguir a Flavinha aí também. Ela tem o canal do YouTube, depois a Flavinha marca aí o canal do YouTube dela. O meu canal eu abri faz, acho que 2 semanas, e vou colocar mais vídeos lá. Vou editar essa semana algum vídeo, para me querer já colocar no canal. E vamos interagindo, quem puder seguir, quem puder se inscrever no canal da Flavinha, no meu, e a gente vai manter, né, esse diálogo, essa conversa aí, tirando as dúvidas de todos vocês aí. O foco é querer ajudar a vocês a aprender a analisar esses comportamentos de vocês. Uhum. Querer começar a melhorar isso. Porque vocês começando a melhorar isso, tem gente que para até de tomar remédio. Isso não é porque a hipnose faz milagre. Isso não é porque eu faço milagre. Isso daí é você também fazendo a sua parte. Eu sempre gosto de falar para os meus clientes que comportamento e hábito eu não posso fazer por vocês. Então, se a Flávia ela não tivesse a vontade dela melhorar, se ela não tivesse, começasse a analisar alguns aspectos da vida dela, começasse a analisar como que a minha alimentação está, será que eu preciso ficar tomando refrigerante todo dia? Será que eu preciso ficar deitada aqui todo dia? Será que da onde que está vindo essa tristeza? Será que essa tristeza é verdadeira mesmo? Será que eu faço atividade física? Será que o medo de ter medo é real? Então, se ela mesma não soubesse analisar isso, ela não estaria hoje desse jeito aí, ó. Essa cara de felicidade aí. Então, isso é o principal que eu quero ensinar para vocês. É querer analisar esses comportamentos. Quando é difícil, porque a gente fica preso, a gente está preso numa bolha. E quando essa bolha estoura, aí você vai pegar a sua consciência e vai ampliar ela. É como se fosse aquele estampa-olho que o cavalo usa. Ele não usa só aqui, ó. Você só enxerga aqui, ó. Só aqui na frente, aqui, ó. Uhum. O que está ao seu redor, você não consegue enxergar.
Então, quando você começa a analisar esses comportamentos, é como se tirasse esse tampa-olho e você ampliasse essa visão. Então, vamos aos pouquinhos. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Depois eu vou tentar pegar esse vídeo, colocar até no YouTube, para vocês quererem assistir, outras pessoas que não conseguiram ver a live, e puder comentar lá no vídeo. Podem comentar, podem tirar as dúvidas. Quiser mandar direct para Flavinha, para mim aí, eu respondo à medida do possível, eu sempre estou respondendo, nunca deixo de responder ninguém. E quem quiser mandar um WhatsApp aí também, manda o áudio, manda explicando, que às vezes as pessoas pegam e falam assim, nossa, mas e agora? O que eu fiz? Será que eu faço isso ou faço aquilo? Manda um áudio que a gente acaba ajudando a analisar esse tipo de comportamento também. Deixa eu ver, mandaram uma perguntinha aqui agora. Boa noite, queria saber que quem já teve síndrome do pânico pode desenvolver fobia social. O que o pânico é, para falar a verdade? O pânico já é um medo. E esse medo, ele vem junto com a ansiedade. A fobia social é o medo de ter medo. É o medo, talvez, de alguém. Aí você analisando a fobia social... Da aglomeração, né? De se expor muito. Porque eu, por exemplo, eu tinha, né, a síndrome do pânico e o meu maior medo era passar mal na frente de pessoas, que não sejam pessoas do meu convívio. Então eu tinha medo, assim, não de ir no shopping, eu tinha medo de passar mal na frente das pessoas que estavam no shopping. Entende? Então era uma coisa muito mais ligada a pessoas, não ao lugar em si. Isso. Então, ela sempre vem junto. Vamos falar assim, os transtornos, eles têm interligações. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um transtorno de ansiedade, mas ele nunca está sozinho. Sempre ele vai estar, talvez, com pânico, ele vai estar com uma fobia social. Às vezes a pessoa tem um medo de uma cobra, mas ela fica com aquela ansiedade. E sempre está junto, nunca é um. Isso você pode ter certeza. Então a fobia social... Pode falar. Tem uma fobia até engraçada, que eu não lembro o nome, mas são realmente pessoas que têm medo, que elas acham que estão sendo perseguidas por pato, tipo, um pato tá seguindo ela, sabe? Então elas ficam toda hora com medo, olhando para trás, achando que tem um pato andando atrás delas. Eu já vi isso. É muito bizarro. Eu falo que a mente é muito louca. Até hoje eu falo isso, a gente não entende esse comportamento. Eu fiz um tratamento com uma pessoa que ela tinha medo de furo. Aí você pega e fala assim, furo? Mas como assim furo? Aí a gente não consegue imaginar, né? Furo. Não é buraco, é furo. Então, imagina, uma tomada tem um furo. Então, eu falava assim, nossa, e como que você carrega seu celular? Aí ela, eu não carrego. É minha filha que carrega pra mim. Gente. E num tratamento, olha pra você ver como que é estranho, né? Que é uma coisa nova. Vamos falar assim, cada pessoa que eu atendo, eu não sei de onde que vem o problema. Então a gente vai conversando, vai tirando algumas dúvidas, eu vou fazendo algumas perguntas. Aí eu descobri, isso foi até numa regressão que eu fiz, que quando ela tinha 5 anos de idade, ela caiu com o rosto numa colmeia de abelha. E o que a colmeia de abelha é? Cheia de buracos. Vários furinhos. E com aquilo ali, hoje em dia ela olha para um furo, hoje em dia não, né? Já foi tratado, né? Mas naquela época, ela olhava para o furo, a mulher suava, como se tivesse um leão na frente dela. E é com isso que eu falo, como falar assim, parece uma coisa boba, é o que eu falo, cada um tem o seu problema. Cada um tem somente a pessoa, ela sabe o que ela está sentindo. Somente a pessoa sabe o tamanho do problema que ela tem. É verdade. E muitas pessoas ao redor vai falar para ela, isso daí é bobeira, isso daí não é coisa da sua cabeça. Sempre as pessoas vão falar isso. Oi.
Tá fazendo arte, ô meu pai. Ó, cuidado. Deixa eu responder mais uma Ele aqui. já te falou oi. Daqui. Mamãe já vai. Uma dica para lidar com o medo do medo. Eu gosto de a respiração. A respiração ajuda muito a você começar a ter o controle desse medo. Como que eu falo para fazer a respiração? Uma dica bem rápida, vamos falar assim, é uma respiração de 5 tempos que eu falo. A gente inspira pelo nariz profundamente. De pegar e fazer assim, ó. Segura um pouco e a gente solta. Não é respirar e soltar. É inspirar tranquilamente, devagar. Você segura um pouco e solta o ar. Procurar soltar, tira todo o ar do seu pulmão ou da barriga. Você fazendo isso todos os dias, isso em várias horas dos seus dias, não estou falando para você ficar andando na rua e já ficar assim, que o povo vai falar que você é louco, né? Mas procura fazer essas respirações todos os dias, em várias horas do seu dia. De repente você está lá vendo a televisão, respira, você está no ônibus, você está na frente do computador, você está trabalhando, você está conversando com as pessoas. Isso é uma dica bem legal para você começar a ter um controle dos seus neurotransmissores. Que a gente pode conversar sobre o outro dia. Que os neurotransmissores, falando rapidinho, que eu não quero também ficar 2 horas na live aqui com vocês, né? Para não encher o saco. Mas falando assim rapidinho, existem os nossos neurônios e uma cauda. E existe outro neurônio e outra cauda. E outro neurônio e outra cauda. E milhões e milhões e milhões de neurônios. Então, entre essa cauda e esse neurônio, existe, no final dessa cauda, a produção dos neurotransmissores. E esses neurotransmissores é de dopamina, que é do prazer, serotonina, que é da felicidade. Então, vamos falar assim, ocitocina, noradrenalina, adrenalina. Esses neurotransmissores, eles têm que ficar num grau de 50%. Se esse neurotransmissor estiver acima disso, vamos falar assim, se você tiver muita serotonina, você fica esquizofrênico. Se você tem muita dopamina, você fica com aquele você fica com aquela euforia, elétrico. Se você tem uma baixa de dopamina, uma baixa de serotonina, você fica com depressão. Então, a respiração, ela ajuda a ter esse controle. Então, tem muita, assim, ou você, sendo curto e grosso, ou você toma remédio, ou você pode respirar, fazer uma auto-hipnose ou fazer uma meditação. Então, você tem as suas escolhas. Por isso que eu falo, você pode mudar os seus comportamentos, você pode mudar os seus hábitos, mas eu não estou falando para vocês parar de tomar remédio hoje. Eu estou querendo que vocês querem parar de tomar remédio hoje, então converse com o seu psiquiatra, chega para ele e começa a conversar como que você está se sentindo. Ó, doutor, eu estou bem, eu estou a mesma coisa, igual da outra. Vamos diminuir o remédio? Isso se você realmente quer parar de tomar o remédio. Porque às vezes você não quer parar de tomar remédio ainda. Você não se sente seguro. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você vai criando esse hábito. Começando a mudar esse pensamento. Aí eu volto a falar que nem eu falei antes, no começo da live. Começa a analisar alguns comportamentos. E você aprendendo com esses comportamentos, acaba te dando mais coragem mais para frente para você querer parar de tomar o remédio. Querer conversar com o seu psiquiatra. E ele vai falar. E como que está essa situação? E como que está essa? E como que está essa? Ah, melhorou. Então vamos fazer um teste. Vamos diminuir um pouco isso. Às vezes você vai chegar a tomar 1/4 de comprimido, que parece ser nada. Mas ainda por causa da sua insegurança, aquilo ali é muito para você ainda. É psicológico, né? Às vezes você pensa, eu tô tomando 1/4 do remédio, mas eu tô tomando. Então ele vai continuar me mantendo razoavelmente bem, né? Não vai ser uma retirada brusca, né? Porque às vezes eu tenho um pouco de medo. Porque como eu já fiquei muito mal lá atrás, eu fico com medo de parar de tomar de repente, né? Que não pode, a gente sabe que não pode. E aí, de repente, eu começar a ficar mal daquele jeito de novo. Então... sempre tem que estar conversando com o psiquiatra.
Sim, se Só que tem quiser que parar de ver. tomar, é gradual, né? Uhum. Ele vai desmamando aos pouquinhos, bem a Uhum, pouquinho. Às vezes tem gente que toma, como falar aí, sei lá, 40 gota de um ansiolítico. Aí vai diminuindo, é 30, é 20. Às vezes tem gente que toma 2 gotas para querer, sei lá, dormir, para ficar mais calma. E isso você vai analisando, às vezes a pessoa vai analisando e vai falar assim, nossa, 2 gotas? Isso aqui não uhum, faz nem efeito. Eu acho que eu não preciso disso. Aí ela fala com o psiquiatra e fala, então vamos fazer um teste aí. Não toma esses dias. E depois, se acontecer alguma coisa, você volta a falar comigo, ou senão você volta a tomar. Só que aí você tem que começar a analisar, um exemplo, não paro. Só que aí de repente você bate o seu pé na quina da mesa. Só por causa daquela dor você já fica com medo de ter medo. Ou você já fica com medo de passar mal. Ou você já fica com medo de sair de casa. E você volta pro remédio. Isso que a gente tem que começar a perceber. A gente não tem que pegar o remédio como uma muleta. A gente tem que uhum. pegar por um período para nossa melhora. A É, melhora que eu tem, falo assim, ó, é entre aspas ainda. tem um período que para você se reerguer, depois você precisa manter como falo, tentar manter aquilo de uma outra forma, né? Sim. Porque O realmente, Júnior agrade... por exemplo, em caso Pode falar. tipo, da depressão mesmo, ou até a pessoa que está com a síndrome do pânico naquele nível, assim, que não sai nem de casa, a pessoa realmente precisa de uma coisa, né, para se reerguer bastante. Aí depois, eu acredito que a pessoa tenha que se ajudar também. É igual eu sempre falo para as pessoas aqui, o remédio, eu acho que tem que ter a junção, em alguns casos, da medicação, quando a pessoa realmente precisa, e de um tipo de terapia. Porque chega um ponto que se você não tiver a iniciativa de falar, eu vou sair, hoje eu vou tentar sair, que se você não fizer isso, você não melhora. Eu só consigo melhorar se eu boto a cara e falo assim, não, eu vou. Aí eu vejo que foi tranquilo, ou que eu me senti um pouco mal, mas eu consegui lidar. E eu fico animada e tenho vontade de sair mais. Então eu sempre falo, o remédio não vai fazer isso por você. É a sua mente, você que vai dar o primeiro passo. Então é Isso isso é que eu sempre verdade. falo. Ih, vai parar a live, ó. Tá fazendo contagem regressiva. Já deu 1 hora. Algumas pessoas eu não perguntei, eu não respondi. Mas a gente pode, eu vou deixar marcada as perguntas aqui, que até o Júnior agradeceu. Eu agradeço ele também. Pode mandar no meu direct.